Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias, Tiago 4, de 1 a 12. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus querido, nós pedimos que o Senhor venha nos orientar, ó Deus, para que nós possamos compreender um pouquinho do que foi ensinado àquela igreja, aquelas igrejas, que possa ser útil para a nossa igreja, que possa ser útil individualmente para cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor nos aumente o entendimento, nos fortaleça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto que Tiago volta, repete alguns temas, alguns assuntos, e essa repetição, ela tem um propósito. É como se você estivesse cantando uma música que ela sempre volta num coro, cada vez ela vai ali ressaltando a importância daquilo que é dito. Então nós vimos ele falar de sabedoria no início do texto, peça sabedoria. Semana passada novamente ele fala, busque a sabedoria lá do alto, não aqui da terra. Vimos um pouquinho antes ele falando sobre a língua, sobre as discussões, sobre o falar mal. E aqui novamente ele parece que junta esses dois temas, a questão da sabedoria e a questão de falar bem com o seu próximo. Ele vai nos mostrar que as contendas que existem, elas têm uma origem muito além das próprias discussões em si, da questão externa. As guerras existem e nós sabemos que de tantas guerras, a guerra mais séria é a guerra que há dentro de nós. Então, isso que ele fala no versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele faz uma pergunta, mas ele já está respondendo isso. Ele fala exatamente isso. Então, disputas, discussões, vocês estão falando mal uns dos outros, isso vem de um único lugar, de dentro de vocês, dos prazeres que militam na vossa carne. E é fácil de entender isso. O egoísmo, o desejo que eu tenho de agradar a mim mesmo, vai fazer com que o meu próximo, muitas vezes se torne o meu inimigo, porque ele pode ser um empecilho para eu alcançar aquilo que eu tanto almejo. E a vida se torna então uma competição, uma batalha, onde o meu inimigo se torna um contrário a mim. E ele quer então deixar isso de início já bem claro. Nosso inimigo não é o nosso próximo. Uma grande verdade que nós podemos aprender. O nosso inimigo não é o nosso próximo. A guerra tem uma origem muito além de uma discussãozinha. Às vezes você fala, mas está discutindo por causa de um sinal vermelho, está discutindo por causa de alguma coisa tão boba. O problema não é o sinal vermelho, o problema está além, começou dentro, há uma guerra dentro do coração. Então, se a gente aprende aqui que o nosso inimigo não é o nosso próximo, o conselho é: não lute contra
o seu irmão. Não lute contra o seu irmão. Não lute contra o seu familiar. Não lute contra as pessoas da sua cidade, da sociedade, do mundo. Nós vivemos tanto essa luta. Todo mundo olhando, você quer assim, você gosta daquilo, e aí um brigando com o outro. Qual o motivo dessa luta toda? O problema começa no nosso coração. Bom, Tiago fala especificamente sobre esses assuntos nos versículos 11 e 12. Ele diz: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. E um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Não julguem uns aos outros. Se existe um juiz, se existe um legislador, nós corremos o risco de estar julgando o legislador, correndo o risco de estar julgando a verdade. Então nós temos que ter, no lugar desse julgamento tão comum ao nosso próximo, nós temos que ter a palavra, temos que ter os conceitos que aprendemos como oportunidade de julgar a nós mesmos, de olharmos para nós mesmos. Nós somos tão sábios, então corrige a ti mesmo, busque conhecer a ti mesmo, busque fazer o melhor a ti mesmo. A gente poderia falar muita coisa aqui sobre essa questão dos relacionamentos, mas eu quero deixar só uma questão, a mais importante. Por que nós não devemos lutar uns com os outros, principalmente como irmãos, uns com os outros? Porque isso é uma pedra de tropeço para a evangelização. Isso é uma pedra de tropeço para quem está nesse mundo para levar outras pessoas a Cristo, para ensinar o Evangelho de Cristo. O próprio Jesus orou por nós, em João 17, 20 a 21, e ele disse: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha a oração de Jesus. Ele pede por aqueles que vão chegar depois, aqueles que vierem a crer em mim. Esses somos nós. Passamos a crer em Jesus. E o que ele pede por nós? Sua oração é que sejam um. E que oração profunda. Assim como tu, ó Pai, é em mim. Nós sabemos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é uma só. Eles são um só Deus. A oração de Jesus é que nós sejamos tão unidos como o próprio Deus. Não há como você discutir, você julgar você mesmo, mas nós somos um corpo com Cristo, unidos com Cristo. Então essa é a questão que nós vemos aqui de início, bem oportuna para nós. Alguém poderia dizer, mas então como que isso é possível? Nós pertencemos à mesma família, nós somos filhos de Deus, habita o Espírito Santo em nós. Como é possível nós ainda vivemos em guerra? Existe isso mesmo? Na igreja existe guerra, existe divisão? É possível por quê? Por causa dos prazeres que militam na vossa carne. Não é porque o irmão é muito chato, não. Não é porque fulano faz tudo muito errado, não. É por causa dos prazeres que militam na nossa carne. É por causa do nosso coração. Bom, se nós não temos que combater o nosso inimigo, ou se nosso inimigo não é o nosso próximo, ou seja, nós não temos que lutar contra o nosso irmão, qual é a nossa luta? Combate o bom combate. A nossa luta aqui, neste capítulo 4 de Tiago, ela é bem esclarecida, com 3 nomes. A nossa luta é contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Versículo 1, aparece a palavra carne. De onde provém as guerras, contendas?
De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Nosso combate deve ser com os prazeres que lutam na nossa carne. Ele diz que esses prazeres, eles tiram de nós a direção. Mais abaixo aqui ele fala do ânimo dobre. Uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra. Uma hora se convence de que o pecado é correto. Uma hora se convence de que o caminho de Deus é correto. Nós somos cristãos, mas nós ainda temos esta velha natureza competindo com a nova natureza. Tiago 4,2 diz: cobiçais e nada tens, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Isso aqui é a luta. Quando ele diz aqui matar, não é que eles estavam matando uns aos outros, mas é a briga, a discussão, a inveja. E a gente percebe aqui então que esta batalha, da carne tira o nosso centro da verdade, do caminho. Em Gênesis 4,7, Deus diz a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui quando nós falamos de carne, corpo, não é o nosso corpo, não é o corpo que é mau, como alguns teólogos do passado interpretaram. O espírito é bom e o corpo é mau. Não, os nossos desejos são bons. O problema é que junto com os desejos bons, nós temos uma luta de desejos maus, como são colocados aqui: a inveja, o próprio assassinato, a vontade de esgoelar o outro, de matar o outro. Isso faz parte das duas naturezas que estão em conflito. Sobre esse tema, Gálatas 5 explica muito bem sobre a questão da carne. Ele diz no versículo 16: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Busca exercitar-se em fazer o bem, em andar no caminho de Deus, preencher os seus pensamentos com coisas boas. Não vai sobrar espaço para aquilo que é ruim. Hoje na aula da escola dominical nós falamos sobre Davi, sobre o seu pecado. Ele deixou de ir à guerra e ele ficou perambulando pelo palácio, e ele avistou Betseba tomando banho, e tudo foi concorrendo, Ele foi deixando entrar os desejos que eram naturais, que eram bons, ele foi deixando aquilo se tornar pecaminoso na sua vida. E aí a extensão foi terrível, a ponto dele mandar matar, deixar um dos seus grandes soldados morrer. Gálatas 5 diz: a carne milita contra o espírito, 5,17, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja o vosso querer. É a luta constante. O que devemos fazer então em relação à nossa carne? Aqui os conselhos de Paulo em Gálatas diz: primeiro andar no Espírito, faça o que é bom, não vai ter tempo para fazer o que é mal. E depois ele diz crucificar, devemos crucificar, ou seja, devemos rejeitar os desejos da carne. Gálatas 5,24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu achei interessante que Gálatas, ele vai falar exatamente o que o Tiago estava falando, que você deixou com que a carne tome o espaço, e aí você vai entrar em guerra contra o seu próximo. Aquele que não anda no Espírito, ele vive o egoísmo de satisfazer as suas vontades, e aí ele vai criar o quê? Inveja, ele vai provocar os outros. A segunda palavra aqui que aparece em Tiago 4 é mundo, o mundo, 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Então, o que é essa palavra mundo? A palavra mundo aparece com vários significados na Bíblia. No caso aqui, ele está falando a respeito da sociedade corrupta, do mal que existe, e a gente não precisa fazer muito esforço para ver isso. No mal que existe na natureza, no sentido do homem, na prática do homem, do mundo. Foi o que nós estudamos a semana passada, sobre a sabedoria diferente. A sabedoria do mundo, diferente da sabedoria lá do alto. E pense, irmãos, nós como pessoas que temos essa influência da carne, essa luta já acontece, né, diariamente. E a gente vive aonde? No céu ou no mundo? A gente vive no mundo. Então uma carne dividida com o mundo cooperando para você satisfazer a carne, fica mais difícil ainda. Nós temos a tendência de assimilar os valores do mundo. Se o mundo valoriza a riqueza, nós começamos a valorizar a riqueza. Se o mundo valoriza o prestígio, começamos a valorizar o prestígio. Até mesmo coisas boas. O que o texto disse aqui? Que nós não devemos ser amigos do mundo. Essa amizade do mundo, ela se torna inimizade contra Deus. Tiago vai falar no versículo 5 que é uma forma de adultério espiritual. Quando ele diz que é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Ou seja, se nós começamos a fazer amizade com o mundo, nós estamos dizendo que nós não queremos a amizade de Deus. Não tem essa história, não, mas eu sou amigo de Deus, eu sou amigo do mundo, eu sou amigo de todos, né? Sou muito bonzinho. Pensando na questão do adultério, você não tem como você falar para sua esposa, eu te amo, meu bem, mas fica aí em casa que agora eu vou sair com a minha amiga, nós vamos passear, nós vamos viajar, daqui a pouco eu volto. Eu amo a senhora, fala a senhora que aí acaba tudo já, né? Não existe isso. E como nós vamos falar para Deus? O Senhor, no domingo você fala, eu te louvo, eu te amo, o Senhor é meu amor. Mas então, fica aí na igreja que eu tenho uma semana, eu tenho muita coisa para fazer. Tem uns amigos lá no mundo, né? Porque o Senhor não entende essas coisas do mundo. O Senhor vive aí no céu, aí é tudo perfeito. Eu que sei essas coisas do mundo. Não. Nós não podemos ser amigos envolvidos com o mundo. É bem claro isso aqui. Ou é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. O versículo 5 diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Ou seja, Deus habita em nós. Então não tem como você ir num lugar aonde Deus não vai junto. Então você tem que saber muito bem aonde você vai, porque você está carregando o Espírito Santo de Deus. Sobre essa questão do mundo, tem algumas palavras. Em Tiago mesmo, 1:27, já nós estudamos que a religião pura e sem mácula visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Lembra quando nós falamos que religião não é religiosidade, não é culto, não é como nós levantamos a mão, como fazemos as nossas cerimônias, mas a religião está na forma que nós nos comportamos em relação ao nosso próximo, em ser abençoado e abençoar ao próximo. E aqui fala guardar-se incontaminado do mundo. Você vive do mundo, mas não vive contaminado, não se deixe contaminar para o mundo. Então esse é um ponto, não deixar ser contaminado pelo mundo. Amar o mundo, 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Olha, eu posso usar as coisas do mundo, mas o ser humano, ele tem a tendência a adorar qualquer coisa. Eu amo minha garrafinha de água, né? Se bobear, a pessoa é tão apaixonada pelo mundo, fazer coleção de garrafinha de água. E acaba uma coisa tão boa, né? Um desejo tão bom de você ter uma coisa, se torna adoração. Desde que aquilo se coloque no lugar de Deus, se torna adoração. Conformar-se com o mundo, não vos conformeis com esse século, diz Romanos 12:2. É aquela ideia de tomar a forma. Aos poucos vai tomando a forma e eu vou ser legal. Qual forma que nós temos que tomar? É a forma da palavra de Deus. O que Deus fala é correto. Eu não posso questionar. Eu preciso ter como fonte de
de vida, de doutrina, de seguimento, o que a palavra de Deus fala. Não posso me conformar com o mundo. A terceira palavra aqui é diabo. Falamos a carne, o mundo e o diabo. 4, 6 e 7. Aqui diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui, irmãos, está uma apresentação muito importante da graça de Deus. Antes ele dá maior graça. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Essa graça de Deus nos capacita a viver, nos capacita a, mesmo estando no mundo, mesmo vivendo essa guerra, né, na carne, a viver para Deus. Mas precisamos lutar, trabalhar. Não é porque a graça de Deus atingiu a nossa vida que nós não somos mais tentados pelo inimigo. Aqui diz que nós somos tentados, porque manda resistir, é porque nós somos tentados. Resistir-lhes firme na fé. Resistir firme na fé. E a gente tem aqui uma sequência que podemos aprender, né, como que é esse combate contra o inimigo, o diabo. Primeiro ele diz: sujeitai-vos a Deus. Aqui é como se fossem alguns pontinhos para resistirmos ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. 4:7. É uma linguagem militar que significa fique no seu próprio posto. Um militar que não fica no seu próprio posto, ele está querendo tomar o lugar do coronel, lá do capitão. Ele vai se dar mal. Então a primeira coisa é sujeitar, renda-se a Deus, submeta-se a Deus. A segunda palavra aqui é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 7 ainda. Não está dito aqui para você temer o diabo, você correr do diabo, mas a palavra que está aqui é resistir. O que é resistir? Você sabe o que é resistir? Quando te oferece alguma coisa, você fala: não quero, não aceito. Ah, mas ele insistiu tanto. Vai insistir. Essa é a função do diabo. Insiste mais que telemarketing, né, quando quer te oferecer um plano de telefonia. Vai insistir. Mas resistir, o que vai acontecer? A promessa aqui: ele fugirá de vós. Experimenta para ver. Algumas tentações que nós passamos: eu não vou aguentar, já vou logo me soltar aqui, né? Não, resista que há vitória. E interessante, se alguém tenta, por exemplo, te matar, o que você vai fazer? Você fala assim: mate. Você vai lutar. Você já viu criança quando não quer comer, a mãe vem enfiando a colher na boca assim, não abre de jeito nenhum, ela está resistindo. Ou seja, a tentação é oferecida. Resistir ao diabo. Depois aparece: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, aproxime-se de Deus. Jesus, quando foi tentado, ele resistiu. Ele disse não aceitou a tentação. Assim ele se achegou a Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais fortes, mais protegidos, mais puros. Aí que está o mais importante. Porque se a gente não estiver próximo de Deus, irmãos, como você vai resistir ao diabo? Parece que você acompanha o diabo para onde que ele vai. Você está facilitando o trabalho do diabo. Aí não dá, né? Então aproxima de Deus, você vê. Você vai pensar como Deus. Se você vai à igreja, se você lê a Bíblia, se você medita em Deus, se você tem a sua hora tranquila, se você está buscando a Deus, se você está pedindo a Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, fica mais fácil resistir ao diabo. Por último aqui,
devemos nos humilhar diante de Deus. Versículo 9 e 10. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, irmãos. Quebrantamento, humilhação. Nós estamos percebendo que nós estamos vivendo num tempo que parece que pecar não aconteceu nada. De vez em quando você pede perdãozinho para Deus, Deus, perdoa lá. Mas não entristece, não se quebranta diante do pecado. Falando ainda sobre hoje, na nossa aula, como que Davi se entristeceu. Como que Davi, no momento, ele se arrependeu. E nós devemos também ter esse quebrantamento diante de Deus. E assim nós iremos vencer. Então, irmãos, em resumo, combate o bom combate. Qual é o combate que nós temos? Bom, primeiro, qual não é? Não é o nosso próximo, não é o nosso trabalho, não é a situação que está difícil. Se a situação melhorar, ela vai piorar, não é. Qual é o combate? O combate é meu coração. É meu coração que precisa atentar para essas três lutas. A carne, a luta dos pesos, das duas naturezas tentando lutar uma contra a outra. O combate do mundo tentando nos influenciar para que nós possamos assim estar assimilando seus valores. E o combate do próprio diabo, que tenta roubar, matar, destruir, fazer o mal. E assim, irmãos, nós estaremos vencendo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Com essa parte eu quero concluir nossa mensagem nessa noite. Que nós sejamos nos aproximando mais de Deus, aproximando da graça de Deus. Alegria, cuidado de Deus para conosco. Não é fácil, a batalha é grandiosa, mas nós podemos sim, irmãos, porque a promessa da vitória vem de Deus. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter essa vitória. E se nós resistirmos, se nós lutarmos, nós vamos vencer. E aí nós estaremos em paz com Deus, em paz com o nosso próximo. Uma vida que todo mundo quer. Isso é a felicidade, né? Verdadeira. Então que Deus esteja nos abençoando a seguir estes passos, a buscar combater o bom combate. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos dê, ó Deus, sabedoria nos nossos caminhos, nas decisões que vamos tomar e que tomamos a cada momento, ó Pai. Nosso coração é tão instável, às vezes nós buscamos a Ti, às vezes nós nos afastamos de Ti, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que o Senhor Deus esteja abençoando cada um aqui, Senhor. Ó Deus, que o Senhor Deus esteja fortalecendo, ó Pai, os nossos corações. Que a Tua palavra tenha alcançado, ó Pai, os nossos corações. E que a partir deste coração, ó Pai, rendido a Ti, nós possamos prosseguir no caminho do Senhor, ó Pai. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.